Agora a gente vai refutar esses deuterocanônicos. Primeiro de tudo, a própria doutrina dos apóstolos, ela afirma que aos judeus foram confiados seus oráculos, né? Os oráculos de Deus, ou seja, a sua palavra. Então, o Velho Testamento, quem tem autoridade sobre o Velho Testamento não são os cristãos, mas quem é o povo judeu. O povo, hoje, os cristãos têm autoridade sobre quem? Sobre o Novo Testamento, né? Então, se a gente pega a doutrina ensinada pelos próprios apóstolos, a gente não pode contradizer aquilo que foi dito antes. Então, a gente vê que há um conflito, tá? Um conflito aqui de doutrinário. Também, né, a gente reconhece que esses escritos, na verdade, eles não são referenciados no Novo Testamento, porque eles não têm correlação. Você tem uma palavra que é próxima, tá? Na lei de Deus, no Velho Testamento, já proclamado em particular, eram os sacerdotes judeus os responsáveis pelo cuidado das Escrituras. Então, aquilo que foi encerrado mediante uma nova aliança, nós temos aí a velha aliança, a lei, que foi instituída uma nova aliança superior, que é a primeira. Então, hoje nós estamos sobre a égide da nova aliança, tá? Não temos autoridade sobre a velha aliança, mas estamos sobre a égide de uma nova aliança. A lei foi cumprida em Cristo e nada útil se poderia acrescentar naquilo que foi encerrado por Cristo, né? Então é óbvio, uma vez que Cristo encerra a lei, por que eu vou acrescentar algo na lei ou vou acrescentar algo nos escritos dos judeus que eles já têm isso daí há mais de 2000 anos, tá? Os escritos já eram conhecidos pelos judeus. Isso no Talmud, também temos aí o Concílio de Jâmia e os próprios textos maçoréticos. Quais eram os textos tidos como sagrados? Então, Jesus não tinha os apócrifos, né, os deuterocanônicos, como sagrados. Por quê? Porque ele cumpriu a lei judaica, seguia os ensinos rabínicos, então não considerava esses livros como sagrados. E a Septuaginta foi extensivamente usada no mundo antigo que não falava hebraico, tá? Mas o grego. Inclusive os próprios apóstolos, quando citavam, na hora que estavam escrevendo em grego, em vez de traduzir para o hebraico, muitos citavam lá a própria Septuaginta da forma como estava escrito na Septuaginta, tá? Então a Septuaginta meio que se tornou a cópia dos escritos para aplicação no mundo antigo que falava grego, e a Septuaginta ela tinha a cópia da literatura judaica que considerava os livros sagrados e não sagrados, porque o lema dela era possuir todos os livros do mundo. Então isso faz cair por terra a argumentação de que o Códex Sinático e Vaticano, por ter a Septuaginta, aqueles livros eram considerados sagrados, tá? E ainda hoje os judeus consideram os apócrifos como não sagrados, tá? Então é bom que isso fique bem claro, tá? No Concílio de Trento é que esses textos foram oficialmente considerados sagrados depois, de onde vem esse termo deuterocanônicos, ou seja, 1500 anos depois. Nem a própria Igreja Romana utilizava esses textos como os textos sagrados. Isso é insustentável, porque quando a gente pega aqui o Concílio de Hipona, por exemplo, no ano de 393, né, que questionou a igreja do outro lado do mar, a Igreja Romana, sobre a afirmação do cânon e o uso dos apócrifos, a Igreja Romana não respondeu ao Concílio de Hipona, pessoal. Então, se a gente for pegar, ora, se a Igreja Romana não tinha certeza para responder essa questão, ou porque não considerou isso importante, porque se a Igreja Romana utilizasse os apócrifos como livros sagrados, nós teríamos aí uma carta de resposta ao Concílio de Hipona, pessoal.
não há nenhum registro arqueológico, né, ou histórico nas atas dos concílios que respondam aí à Igreja Católica Romana, responda ao concílio de Hipona, tá? Temos aí o livro Defendendo os Deuterocanônicos, de Rafael Rodrigues, que é impossível sustentar as afirmações de defesa dos deuterocanônicos conhecendo toda essa questão histórica, tá? Então, hoje, os deuterocanônicos, eles são reconhecidos por uma questão exclusivamente de fé da autoridade da Igreja Romana sobre os escritos, tá? Excluindo aí as igrejas existentes na época, como as igrejas de Jerusalém, da Galácia, Colosso, Copta. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana se coloca como a mãe, né, de todas as igrejas, né, a santa mãe da igreja. Isso por uma questão de fé apostólica, né, e trazendo para si essa autoridade como sendo a mãe das igrejas, ela invoca essa sua autoridade mediante uma questão de fé, tá? Então, crer nos apócrifos deuterocanônicos é meramente a questão exclusiva da fé, da autoridade da Igreja Romana. Uma decisão de crer, tá? Crer na Igreja, porque ela tem autoridade do crer e não crer, e o que pode seguir e o que não seguir. Então, se você tem a fé na autoridade da Igreja, em que ela pode dizer e ter a sua tradição oral está acima dos escritos deixados pelos apóstolos e dos ensinamentos do próprio Cristo, aí é uma questão da crença particular de cada um de crer que a igreja tenha essa autoridade. Porém, Paulo fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo vos pregue um outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja considerado anátema, ou seja, algo sem valor. Então, se a doutrina dos apóstolos pregava que algo de alguma tradição oral que fugisse à doutrina dos próprios apóstolos deveria ser considerado algo sem valor algum, crer na autoridade da igreja romana, que diz que tem autoridade acima dos próprios escritos antigos, é uma questão da fé de cada um. Então é isso. Espero que tenham gostado e eu desejo aí que Deus ilumine e abra o conhecimento de todos. Um forte abraço.